Vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro, no capítulo 4. E nós faremos a leitura do verso 12 até o verso 19. 1 Pedro, capítulo 4, do verso 12 até o verso 19. Nós estamos estudando estes domingos o tema: o crente é peregrino e forasteiro nessa terra. E para nós tem sido um privilégio, tem sido uma alegria saber qual deve ser a nossa posição nesse mundo. Quando nós falamos que somos peregrinos e forasteiros, estamos dizendo que somos estranhos a este mundo. Estamos incluídos na oração de Cristo quando Ele pediu ao Pai, não para que tirássemos do mundo, mas para que o mundo não nos causasse dano. E é nesse sentido que nós vamos ler a palavra do Senhor. E nós temos falado sobre vários temas com relação à vida cristã, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre perseguição. Eu quero falar um pouco sobre as dificuldades que nós temos no mundo, quando nós apresentamos e vivemos o Evangelho, quando nós apresentamos e vivemos a lei de Deus, os valores do Senhor, e como isso tem trazido muitas vezes dano sobre a minha vida, não da parte de Deus, mas do mundo que nos persegue. Então façamos a leitura, eu vou fazer a leitura, os irmãos, por favor, acompanhem em silêncio, em 1 Pedro capítulo 4, do verso 12 ao verso 19, que diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra. E agora queremos, ó Deus, solenemente ouvir a Tua voz. Sabemos, ó Pai, que a Tua palavra ela é suficiente para trazer toda a revelação do Senhor para a nossa vida. E pedimos agora para que o mesmo Espírito Santo, que inspirou esta palavra, venha agora iluminar a nossa mente, para que entendamos a Tua voz. E aquecer o nosso coração, para que estejamos sensíveis a esta voz, naquilo que precisamos mudar e naquilo que precisamos dar continuidade. Por isso fala, Senhor, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. A primeira carta de Pedro é uma carta dirigida a uma igreja de gentios. O que eu quero dizer com isto? Porque algumas cartas, pouquíssimas por sinal, elas eram dirigidas a comunidades, e a impressão que se tem é que estas comunidades eram formadas, na sua maioria, por judeus. E a gente vai perceber então que essas cartas ou esses textos remetem a textos do Velho Testamento com muita facilidade, fazendo com que aqueles leitores compreendessem a continuidade da igreja do Senhor até os nossos dias. Mas a impressão que nós temos ao lermos a primeira carta de Pedro é que esta carta ela foi escrita para uma comunidade, para uma igreja, cuja maioria era formada de gentios. Homens que não obtiveram a experiência histórica do Velho Testamento, mas que foram enxertados, como nos diz a palavra do Senhor, enxertados em Cristo, tornando-se filhos de Abraão, filhos adotivos.
Embora, é claro, essa adoção da parte de Deus em nada torna esta situação diminuída, porque de fato somos filhos do Senhor, transformados em filhos do Senhor. E essa carta, ela tem uma peculiaridade. Pedro, nós poderíamos dizer que ele traz dois grandes assuntos para serem tratados, e sempre que ele começa estes assuntos, ele inicia com esta fórmula que nós estamos vendo aqui no verso 12, amados. Então essa expressão amados, não apenas está dizendo que aquela igreja que está recebendo a carta são pessoas que fazem parte do amor e do carinho do apóstolo, mas também ele está dizendo aqui que vai iniciar uma nova sessão. Ele vai iniciar aqui, talvez não um novo assunto, mas ele vai agora mudar o assunto e vai trazer algo muito importante para a vida daquela igreja. E como eu disse, nós precisamos estar sempre pensando que aquelas pessoas, elas não conheciam nada sobre uma doutrina, ou uma teologia, ou aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre sofrimento. E é claro que o contexto aqui é muito claro. Parece-nos que aqueles crentes que receberam a carta de Pedro estavam sofrendo oposição, estavam sofrendo perseguição. Estavam sendo agora maltratados por causa da sua fé, por causa do que acreditavam, por causa do que criam. E pela linguagem de Pedro, parece que aquelas pessoas, elas não sabiam como agir, como reagir diante disso. Quando, por exemplo, você é ridicularizado em público, quando você está ali expressando a sua fé pelo seu testemunho ou por suas palavras, e alguém de forma muito grosseira, até violenta, ele vai e te contradiz. A pergunta é, como eu devo reagir diante dessa situação? E é exatamente isso que nós encontramos em Pedro, a partir desta sessão. Ele vai mostrar que essa perseguição, essas injúrias, elas não aconteciam aos crentes como pessoas, mas elas aconteciam contra Cristo. É exatamente o que encontramos aqui no verso 14, quando ele diz, se pelo nome de Cristo sois injuriados. Então a injúria, e aí nos traz a ideia de que essa perseguição, na maioria das vezes, era formada por ações verbais. As pessoas falavam, elas com as suas palavras tentavam destruir o crente. É claro que não descartamos aqui a possibilidade de violência física, talvez um murro, um tapa ou um empurrão, mas na maioria das vezes se tratava de algo verbal, ou seja, a pessoa, ela era colocada em xeque por conta da sua fé. E aí os gentios naquele momento poderiam pensar, aqueles irmãos em Cristo, gentios, poderiam pensar, como nós reagimos? Será que se alguém bater no nosso rosto, nós vamos bater também nele? Se alguém nos injuriar, nós também vamos injuriá-lo? Se alguém falar contra Cristo, eu também vou falar contra a religião dele, vamos estabelecer aí um bate-boca, uma discussão. Então Pedro, ele olhando para essa dificuldade, ele ensina aquela igreja como eles deveriam reagir diante da perseguição. E é claro que Pedro, em todo momento, está lembrando esses irmãos que eles agora não fazem mais parte deste mundo, mas eles agora fazem parte do reino de Deus e estão nesse mundo como embaixadores de Cristo. E nesse sentido, então, Pedro nos traz aqui 4 princípios que devem ser aplicados na minha vida diante da perseguição. E é claro que nesse sentido, precisamos compreender que todo crente, quanto mais ele se apega à palavra de Deus, quanto mais ele cumpre a lei do Senhor, quanto mais ele demonstra nas práticas da vida esse compromisso com Deus, ele será perseguido. É por isso que nós precisamos pensar um pouquinho, quando estamos no nosso trabalho, quando estamos na escola, quando estamos na rua, numa convivência de longo tempo com pessoas do mundo, quando não há nenhum tipo de oposição ao que eu creio. Eu preciso, de alguma maneira, questionar o meu coração e questionar a minha vida. Porque, às vezes, eu não estou cometendo pecado nas minhas práticas. Eu tenho um bom testemunho, chego no horário, cumpro o meu dever,
Mas às vezes eu não tenho utilizado em momentos oportunos ou inoportunos, porque é o que Paulo diz, eu não tenho usado minhas palavras para falar do Evangelho. Eu tenho apenas me concentrado naquilo que falo, e as pessoas veem em mim apenas uma pessoa muito bem comportadinha, uma pessoa honrada, mas não conseguem perceber os valores de Cristo no meu coração. Nesse sentido é que Pedro vai demonstrar que a nossa fé, ela sempre será colocada em xeque. Nós sempre seremos perseguidos. Se nós olharmos, por exemplo, as decisões que o Congresso Nacional tem tomado e transformado em leis, nós vamos descobrir que sempre seremos perseguidos. Sempre. O que, por exemplo, os representantes políticos têm feito em Brasília, as novas configurações que eles estão dando ao casamento, à adoção de filhos, ao divórcio, e a tantas outras questões, precisamos entender que nós seremos perseguidos, e às vezes, por causa disso, poderemos ir para a cadeia, a não ser que nos calemos, sem falar de Cristo e dos seus valores. Quando nós estamos arraigados ao Senhor Jesus, certamente seremos perseguidos. E a primeira lição, ou o primeiro princípio que Pedro nos mostra aqui, é que nós precisamos estar familiarizados com esta perseguição. Ele diz isso no verso 12, ele diz o seguinte: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. O que Pedro está dizendo é que nós precisamos estar familiarizados com esta realidade de que todo crente, quanto mais ele cumpre, ele primeiro conhece e aí em seguida cumpre a lei de Deus, ele será perseguido. E por vezes alguns crentes dizem, mas isso é uma atuação total do diabo, isso é uma atuação total do mundo. Claro que estes seres podem ser utilizados como agentes deste processo, mas nós vamos aprender que por trás disso está a soberania de Deus, e vamos ver isso um pouco mais à frente. Por isso não devemos estar espantados quando você é injuriado. E Pedro compara isto com um incêndio. Essa expressão traduzida, fogo ardente, é como se Pedro estivesse dizendo, olha, existe um fogo, um incêndio, uma grande labareda que surge no seio da igreja, no meio da igreja. E a expressão de Pedro é, essas labaredas elas não estão ao redor da igreja, mas elas estão no centro da igreja. E é claro que fogo traz dois significados importantes. O primeiro é juízo. O fogo significa juízo. Por isso, quando alguns crentes pedem para que Deus os batize com o fogo do Espírito Santo, eles estão pedindo para que Deus os batize com o seu juízo e a sua ira. Porque é isto que simboliza. Algumas pessoas têm dito, mas o crente alegre, vibrante, é o fogo do Espírito. Eu pelo menos quero estar longe disso. Não. Isso é o fruto do Espírito. Fogo é juízo. Fogo é a atuação de Deus como está colocado aqui, para provar. E consequentemente o fogo também significa purificação. O Senhor Deus está, o que Pedro diz, é que esse fogo ardente, esta prova, tem o objetivo de trazer juízo para dentro da igreja e também purificar esta igreja. É claro que não significa dizer que os crentes que são salvos e resgatados pelo sangue de Cristo estão sendo julgados de alguma maneira ou sofrendo o juízo de Deus. Não é isto. Mas o Senhor Deus, Ele prova a igreja para mostrar que no meio do rebanho existe joio, existe lobo fantasiado de ovelha. Existem pessoas que se dizem crentes, mas na verdade não são. E é exatamente nesse momento que elas se revelam. É como se você estivesse andando na rua e alguém pegasse um repórter te filmando, pegasse o microfone e dissesse assim, o que você acha da lei da homofobia? E aí coloca o microfone na sua boca. O que você vai responder?
Você pode se calar, dizer não, nada a declarar, e corre. Ou você pode trazer um discurso muito humanista, muito doce. Ou você pode dizer o que a palavra de Deus afirma. Somente uma reação vai trazer perseguição sobre a sua vida. Pode dar até cadeia, se você não sabe. É nesse sentido que Pedro está dizendo. Esse incêndio, este fogo, surge para provar a igreja do Senhor. Era uma prova. Mas é claro que ao olharmos para a prova, porque ele diz, este fogo é destinado a provar-vos, nós sabemos que esta prova, para os crentes, ela não vem além das suas forças humanas. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, ele diz isso, que não vem sobre nós nenhuma prova além das nossas forças, mas o Senhor Deus nos concede livramento. Por isso, irmãos, precisamos compreender que a primeira reação e o primeiro princípio que Pedro nos traz aqui é o da familiaridade. Ou seja, eu não tenho que ficar chocado com as perseguições que surgem. Porque a pessoa que se diz crente e ela fica muito chocada com as perseguições que existem, ela ainda não entendeu esta realidade de que nós não somos deste mundo. Os nossos valores não são os valores deste mundo. As nossas práticas não são as práticas do mundo. O nosso Senhor é Cristo e não o mundo. Por isso nós precisamos compreender isto. Não devemos ficar chocados, mas devemos, ao contrário, dizer isso de fato acontece com aqueles que estão arraigados, estão alicerçados em Cristo Jesus, portanto, manifestando na sua vida a lei do Senhor. E quando o apóstolo Pedro fala sobre isso, ou seja, quando ele diz que nós crentes devemos estar familiarizados com esse tipo de perseguição, ele vai dizer que com isto nós devemos nos alegrar. E aí começa, irmãos, o paradoxo do reino de Deus, porque Pedro está falando algo que não pode ser compreendido pelas pessoas do mundo. Porque quando alguém é injuriado, quando alguém ele é afrontado na sua vida, quando ele é afrontado naquilo que ele diz, uma pessoa do mundo, ela vai reagir, ela vai pagar na mesma moeda, ela vai ter a mesma reação, e ela vai ficar brava com isso, ela vai ficar indignada com isso, dizendo, ele não tinha o direito de falar isso sobre mim, mesmo que ele discorde daquilo que eu penso, ele não tem o direito de injuriar-me. Mas o que Pedro está dizendo é que a nossa reação, ela deve ser de alegria, quando as pessoas nos afrontam, quando as pessoas nos perseguem, e mesmo que sejamos encarcerados ou maltratados fisicamente por causa do Evangelho, o apóstolo Pedro diz que nós devemos nos alegrar, e é o que ele diz no verso 13, ele diz, pelo contrário, em vez de ficar aí todo espantado com este fogo de Deus que surge no seio da igreja, pelo contrário, ele diz, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Irmãos, o que Pedro está dizendo aqui é algo muito sério. Ele está dizendo, em primeiro lugar, que nós devemos nos alegrar. E por que devemos nos alegrar? Porque nós somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. A palavra traduzida por coparticipantes é uma palavra que é conhecida por muitos aqui. Eu posso pronunciá-la e vocês, por favor, me permitam fazê-lo. Mas a palavra utilizada aqui é koinonia, é comunhão. O que Pedro diz é que nós, como crentes, temos comunhão nos sofrimentos de Cristo. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é que a nossa comunhão com Cristo faz com que sejamos também participantes dos seus sofrimentos. Porque vejam, por que Cristo sofreu? Por que Cristo foi perseguido nesse mundo? Por que pessoas o odiavam? E como Cristo reagia diante dessas pessoas? O que me impressiona é que Cristo, ele, quando estava aqui na terra, ele não agia, ele não tinha um comportamento politicamente correto. E é claro que nesse sentido,
eu não estou dizendo que nós como crentes agora devemos agir em nome da fé através da soberba, através do desprezo. Não é isso, isso é pecado. Soberba é pecado. Mesmo que estejamos em defesa da fé, isso é pecado. Não se trata de orgulho, mas se trata de coragem. Vamos supor que você vivesse na Palestina na época do Senhor Jesus. E você visse o templo, que era o lugar da adoração, que apontava para Cristo. Esse templo ele estava dividido em vários compartimentos. Ele tinha um compartimento mais isolado, que era chamado de Santo dos Santos, onde o sacerdote entrava uma vez por ano. Ele tinha um lugar santo, onde ali estavam dispostos alguns pães, um tipo de candelário, um tipo de instrumento que possuía luzes, um luzeiro, vamos dizer assim. E do outro lado, no centro, aliás, você tinha o altar do incenso. Então, quando você entrava nessa parte, você via os pães da propiciação, você via então o candelabro, e você via então a fumaça que subia, representando a palavra de Deus, as orações e a ação do Espírito Santo. Quando você saía dessa parte, você tinha ali o pátio dos homens, onde os homens adoravam. E de fato era assim, as mulheres não tinham o direito de estar neste lugar, apenas o chefe de família. O chefe de família levava os pecados da sua casa, e ali então eram expiados pela morte de animais. Mas existia, para frente deste local, um pátio que era destinado aos gentios e às mulheres. Porque a eles era dado o privilégio de adorar ao Senhor, e cultuar ao Senhor. Imaginemos que você está andando agora em Jerusalém, e quando você contempla o templo, você vai perceber que o lugar santíssimo está tranquilo, o lugar santo também, o pátio dos homens está sendo reservado para aquilo que foi destinado, ou seja, a adoração ao Senhor. Mas quando você olha para o pátio das mulheres e olha para o pátio dos gentios, você não vê ali mulheres e homens adorando ao Senhor, mas você vê ali um monte de vendedores ambulantes, que estão vendendo animais para serem sacrificados. E aí você perguntaria, mas o que significa isto? O que significam essas pessoas vendendo, esses vendilhões? Diziam, mas é porque, veja, esse pátio aqui, tá certo, era para as mulheres, para os gentios, o Senhor determinou isso lá no Velho Testamento, mas, sabe, a gente pode também utilizar aqui, essas banquinhas são tão importantes, porque às vezes alguém vem tão afobado da sua cidade, do seu lugar, não tem um animal para sacrificar, e aí ele compra, e eles ficam assim, num lugarzinho mais reservado, e aí dá para conviver todo mundo junto. O que você faria com isto? Você diria, tá bom, é assim mesmo, são os novos tempos. Ou você diria, está errado, eu não concordo, mas também vou dar as costas e eu não quero ter nada a ver com isso. O que você faria? Você sabe o que foi que Jesus fez? Ele pegou um azorrague. Azorrague é um chicote de 3 pontas, de várias tranças de couro, onde nessas tranças você tem osso, metal e pedaços de ponta. Ou seja, quando você bate em alguém, você rasgava as costas dessa pessoa. Jesus pegou um chicote desse. E ele começou a derrubar, ele começou a chutar, ele começou a bater, ele começou a gritar, dizendo, vocês são ladrões, vocês são sem vergonhas, vocês são miseráveis, que têm transformado a casa de meu pai num lugar de comércio. E eu quero crer que, enquanto aquelas pessoas tentassem ou esboçassem algum tipo de reação, talvez os discípulos de Cristo ali, estivessem ali ajudando e protegendo o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus destruiu aquilo. E quando então foi perguntado ao Senhor Jesus, por que você fez isso, Cristo, ele disse, porque o zelo da tua casa me consome. Esse é o Cristo a quem servimos. Esse é o Cristo que olhava para os religiosos e dizia, vocês são filhos do diabo, porque vocês são mentirosos. Vocês se dizem pregadores da lei de Deus, mas vocês são o diabo, vocês são espíritos malignos no meio do povo. Esse é o Cristo a quem servimos. Cristo era doce, suave,
com aquelas pessoas que demonstravam arrependimento ou demonstravam necessidade de alcançar do Senhor a sua graça e a sua misericórdia, mas Cristo era implacável contra o pecado. Esse é o Cristo que nós servimos, e é a este Cristo que Pedro está se referindo aqui. Ele diz, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes, na medida em que vocês estão comungando dos sofrimentos de Cristo, daquilo que ele sofreu como perseguição, que inclusive do ponto de vista histórico o levou para a cruz. Nós estamos aqui participando deste sofrimento, porque quando houver a revelação da sua glória, quando o Senhor Jesus vier como o Todo-Poderoso na sua segunda vinda, nós nos alegraremos exultando. E essa palavra exultando aqui é uma alegria incontida, é algo que nós vamos bradar diante do Senhor, nos alegrando, chorando, nos emocionando e dizendo, seja bem-vindo, Senhor, e iremos nos alegrar com Cristo por toda a eternidade. Por isso que o centro do sentimento que eu devo ter com relação à perseguição do mundo contra a minha fé é Cristo. Ele é o centro. Nós somos participantes com Ele no sofrimento. Nós nos alegraremos com Ele quando Ele voltar para buscar a sua igreja. É por isso que nesse sentido, nós entendemos aquilo que o Senhor Jesus nos ensina dizendo, o que é humilhado será exaltado. Essa alegria é a alegria que antevê a vinda do glorioso. Eu estou sofrendo agora, estou sofrendo perseguição, porque enquanto as pessoas da minha sala estão celebrando uma sexualidade irresponsável, eu estou aqui defendendo a virgindade antes do casamento. Enquanto o mundo traz modelos pecaminosos com relação ao namoro, eu estou aqui firmando um compromisso, demonstrando que não é esse o lema. Enquanto o mundo está trazendo que nós devemos nos preocupar em demasia com o consumo e com a carreira que temos, eu estou dizendo que mais importante é servir a Cristo. Por isso o mundo me chama de fanático, por isso o mundo me chama de fundamentalista, por isso o mundo me chama de careta, por isso o mundo me persegue. Porque Cristo é o centro. Eu estabeleço comunhão com Jesus, e esta comunhão inclui os sofrimentos de Cristo. Nós sofremos por Ele, mas ao mesmo tempo exultaremos com alegria na sua segunda vinda. E é por isso que o apóstolo Pedro, quando ele fala que nós devemos estar familiarizados, devemos sempre esperar perseguição do mundo, e ao mesmo tempo devemos nos alegrar, porque estamos em comunhão com os sofrimentos de Cristo, e nele iremos nos alegrar com exultação. Pedro também diz que os nossos sofrimentos devem glorificar a Deus. É para a glória do Senhor. Aliás, é por isso que o nosso catecismo, um dos nossos símbolos de fé, na sua primeira pergunta diz, qual é a finalidade principal do homem? A resposta é, a finalidade principal do homem é glorificar a Deus e usufruir da sua comunhão, glorificar ao Senhor. Será que nós estamos dispostos a glorificar a Deus nadando contra a correnteza? Será que eu estou disposto a glorificar a Deus, mostrando com minhas palavras e minhas atitudes o que eu penso e o que eu vivo para a glória do Senhor? Irmãos, o apóstolo Paulo disse que o evangelho é loucura e escândalo para o mundo. Loucura é quando o mundo olha para nós como crentes e diz assim, essas pessoas, elas estão loucas. Elas não estão agindo de acordo com as suas faculdades mentais. Eles têm algum tipo de doença, algum tipo de debilidade mental,
para simplesmente viver essa prática que contradiz todo o senso comum da sociedade. Ou seja, a sociedade vive de uma maneira, mas essas pessoas parece que são loucas, elas não conseguem viver aquilo que para nós é normal. A outra palavra que se refere ao evangelho é escândalo. Você sabe o que significa a palavra escândalo? É tropeço. Nós somos pedra de tropeço para o mundo. O mundo, quando olha para as nossas práticas, ele fica escandalizado. O mundo precisa se escandalizar com a nossa santificação. E, irmãos, Deus tem nos dado tanta oportunidade para que professemos a nossa fé e para que façamos isto para a glória do Senhor. E nós sabemos que nesse sentido, a perseguição ela vem por causa do nome de Cristo. É isso que Pedro diz no verso 14, se pelo nome de Cristo sois injuriados. Se as pessoas falam mal de você, as pessoas do mundo, obviamente, mesmo que elas estejam infiltradas na igreja, se elas falam mal de você, você é bem-aventurado. Por quê? Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo aqui é que a felicidade ocorre porque a perseguição acontece por causa do nome de Cristo. O profeta Samuel, que era juiz, ele foi abandonado pelo povo. O povo queria um rei. E ele desejava que seus filhos, como era costume, continuassem esse processo. Mas o povo diz, nós não queremos a você nem a sua família, nós queremos a um rei. Aí Samuel então vai para a presença do Senhor e começa a se queixar. Dizendo, está vendo, olha, eu dei tanto da minha vida, eu labutei tanto com essas pessoas, mas agora elas estão me rejeitando, elas não querem mais os meus filhos, eu não sei o que fazer. Deus olha para aquele servo e diz assim, Samuel, o povo não te rejeitou a ti, meu caro. O povo rejeitou a mim. É a mim que eles estão rejeitando. Quando Paulo, que era Saulo antes da sua conversão, para prender e matar cristãos, ele cai por terra. E ele ouve uma voz do céu dizendo, Saulo, Saulo, porque me persegues? Isso é nós compreendermos que a perseguição por causa do Evangelho, ela deve acontecer por causa do nome de Cristo. E nós temos o Espírito Santo que nos protege. É por isso que Pedro, ele vai dizer que essa perseguição, ela não pode acontecer por sermos fora da lei. No verso 15 ele diz isso. Ele diz, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. O que Pedro está dizendo é, irmãos, a perseguição que nos alegra, esta perseguição que traz regozijo no nosso coração, é porque é o nome de Cristo, é ao nome de Cristo. Ele diz, nós não podemos ser perseguidos, porque agora devemos agir, ou porque agimos como verdadeiros foras da lei. Nós vamos encontrar esse mesmo princípio no capítulo 2, versos 13 e 14, quando o próprio Pedro, nessa carta, ele diz, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei, e lembremos-nos de que o rei naquele momento eram os Césares, eram aqueles homens corruptos, como soberano, quer as autoridades, e nós sabemos que as autoridades romanas também eram grandes pecadores, mas eles estavam ali no lugar de autoridade. Ele diz, como enviadas por ele, veja só o motivo, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. O que Pedro está dizendo é, você não pode ser perseguido por causa de atitudes pecaminosas, sobretudo contra o mundo. E isso é muito engraçado, irmãos. Engraçado, assim, do ponto de vista trágico. Porque muitas vezes nós somos perseguidos por causa do fato de que somos fora da lei.
E aí achamos que a perseguição vem porque somos crentes. Você está andando numa avenida bem larga de Boa Vista, o seu carro. E a lei diz, não ultrapasse 60 km por hora. Mas você anda a 70. E de repente um policial o aborda e diz assim, por que tanta pressa? Não, é que eu estou meio atrasado, eu estou indo para o culto. Para o culto não, agora você vai resolver aqui. Você nem vai mais para o culto, porque nós vamos resolver aqui agora. Porque você está fora da velocidade. Aí ele pega o celular, liga para alguém lá e diz assim, olha, não vou poder ir ao culto porque o diabo está me perseguindo. O mundo está vindo sobre mim. Eu quero cultuar ao meu Senhor, mas algo está me impedindo. Conversa fiada, meu irmão. Quando você ultrapassa o limite de velocidade da sua cidade, você está pecando. Primeiro contra Deus. Consequentemente contra as autoridades. É por isso que você teme. Quando você está andando no carro tranquilo, documentado, velocidade tranquila, e o guarda para você, você até faz questão que ele pare. Eu me lembro quando eu era jovem, havia retirado a minha carteira de motorista, como eu gostava de cair em blitz. Eu amava, porque eu entrava na blitz, como vai, seu guarda? Tudo bem? Tudo bem, está a minha documentação. A velocidade? Não, está tudo ok. Ah, ok, tá, obrigado. Obrigado, viu? Beleza, e eu saía dali, nossa, que coisa boa, passo por uma blitz e não acontece nada. Agora, se você está num carro e você vê uma blitz e o coração acelera, você se gela todo, é porque você está em pecado e você vai sofrer o dano. Agora, você vai sofrer o dano por causa do seu pecado. Pedro diz que ninguém deve ser perseguido porque é assassino. Isso aqui está ferindo o 6º mandamento. E nós sabemos que a aplicação profunda desse mandamento não é só tirar a vida física de alguém, mas odiar alguém. Não devemos, amados, ser tidos como ladrões. E é claro que nesse sentido está ferindo o 8º mandamento. E eu descubro que eu sou ladrão, não apenas porque vou a um banco e cometo um assalto, mas porque por vezes eu estou roubando ao próprio Deus. Pedro diz que eu não posso sofrer perseguição por ser um malfeitor, ou seja, aquela pessoa que fere todos os princípios, que vive de falcatrua, que vive, irmãos, de atitudes que, se forem descobertas pela polícia, certamente ele vai preso. Pedro utiliza no final uma palavra que é bastante difícil quanto à sua tradução, mas que nos dá a ideia de alguém intrometido, ou seja, aquele que prejudica outras pessoas pela sua intromissão. E o que nós podemos perceber aqui é algo maravilhoso, porque Pedro está falando de pecados contra a sociedade. Porque ser assassino afeta a sociedade, ser ladrão afeta a sociedade, ser um malfeitor afeta a sociedade, ser um intrometido, nesse caso vamos tomar o contexto aqui das outras palavras, fere a sociedade. Então Pedro está dizendo, seja um bom cidadão, seja alguém ilibado, seja alguém que não tem do que ser atacado por causa da sua prática, seja santo. E irmãos, eu vou repetir o que disse no início, porque eu acho que com isso eu devo estar aí alfinetando o calcanhar de muita gente. Nossa santidade diz respeito também ao fato de eu dirigir com carteira de habilitação em dia e no limite da velocidade. Crente que ultrapassa limite da velocidade peca contra Deus. Viram como o evangelho é radical? Uma pessoa do mundo vai dizer assim, que nada, cara, que deixa de ser radical, não tem guarda nenhum aqui. Não tem ninguém nos observando. Qual é o problema de você pisar um pouquinho, ó, tá vazio, mas é pecado. E se o guarda te pega, você está frito. Eu aprendi isso, irmãos, de forma muito dura. Os meus filhos e a minha esposa se lembram disso. Eu estava dirigindo no estado de Nova York, com a mentalidade de brasileiro. E ultrapassei a velocidade e um guarda me parou. Irmãos, eu nunca fui humilhado na minha vida como aquele momento. A coisa mais leve que aquele guarda, que na verdade era o braço de Deus sobre mim, era o braço justo de Deus sobre a minha vida. A coisa mais leve que aquele guarda disse foi o seguinte, você é do Brasil, né? Sou. Pois é, no Brasil todo mundo é corrupto.
Ninguém cumpre lei. Aqui cumpre. Se você não cumprir, você vai preso. Foi o mais leve que eu ouvi. Daquele guarda que estava do lado da minha esposa, ele cuspia. E eu tremia. E a minha resposta para ele era só sim, senhor, não, senhor. Qual é a velocidade dessa via? 70 milhas por hora. Quanto você estava? Aí eu não lembro, mas eu lembro, você estava a 76. Você é irresponsável, você é moleque. Você não tem o direito de colocar em risco a vida. É a sua esposa, não? Sim. Seus filhos, sim. Você não tem o direito de colocar em risco a sua esposa e os seus 2 filhos. E eu quero dizer para você o seguinte. A partir de agora nós vamos te vigiar. Se nós pegarmos você, você será preso. Aí eu perguntei, você é multado? Senhor guarda. Não. Não agora. E irmãos, eu passei o restante daquela temporada sendo vigiado pelo Senhor Deus através da minha esposa e dos meus filhos. A expressão que aquele guarda disse é ande devagar. A expressão em inglês é slow down. E eu ouvi esse bendito slow down todo o restante da minha... Passava 1 milha, pai, voltava. Quando eu voltei para o Brasil, eu sabia o que o Senhor queria me ensinar. Eu disse, eu não posso andar na lei só lá porque existem guardas, porque o mesmo Deus que é glorificado lá, é o mesmo Deus que deve ser glorificado aqui nessa nação. Por isto, eu faço um acordo comigo mesmo e com o meu Deus. Eu não vou mais ultrapassar o limite da velocidade na minha cidade. E você pode ter certeza, se um dia acontecer algum acidente comigo, você pode dizer, acredito que sim. Não, ele estava a 60. Ele estava a 60 por hora, porque ele cumpre a lei. É isso que Pedro está dizendo. A perseguição deve vir por causa do nome de Cristo. Não por causa das nossas falcatruas. Não por causa do nosso maldito jeitinho. Não por causa do rebolado que o brasileiro tem nas suas atuações. Não. Nós precisamos sofrer pela causa de Cristo. Ele diz, ninguém deve ser perseguido por causa de pecado. E aí então, neste sentido, eu passo a compreender que a minha vida, ela deve ser, sobretudo naquilo que traz perseguição para mim, a glorificação do nome do Senhor. É o que nós vamos encontrar do verso 16 ao verso 18. Ele diz, mas, porque ele acabou de falar dos pecados, mas se sofrer como cristão, como crente, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. E aí Pedro então, ele vai demonstrar aqui algo que nós precisamos compreender. Ele diz, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Irmãos, é impressionante, porque o Senhor Deus, ele está sim agindo no seio da igreja, levantando labaredas que julgam e purificam. Ele diz, ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, sim, porque a nossa vida cristã é uma vida dura e difícil, ela só é possível por causa da graça e da misericórdia do nosso Deus, porque ser humano nenhum pode viver a lei do Senhor, a não ser pela atuação do Espírito de Cristo em nós. Ele diz, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Onde? Por isso nós precisamos compreender que devemos ser cidadãos exemplares, ao volante, no trabalho, na escola, em tudo, devemos ser inatacáveis. Porque neste sentido, a perseguição que vem sobre mim será por causa do Evangelho de Cristo. Aí sim, eu não devo me envergonhar, eu devo dizer, Senhor, obrigado por isto. Obrigado, Senhor. Os irmãos já sabem, já contei aqui algumas vezes, como em determinado momento, quando eu estava na universidade, na sala, estavam falando sobre sexualidade, e eu disse para todos, naquele momento na sala, todo mundo conversando numa boa, e aí o professor disse, porque de fato, né, essa questão de casar virgem é uma coisa hoje quase inexistente. Aí eu levantei minha mão e disse assim, não, eu casei virgem, para a glória de Cristo.
Agora vocês imaginem uma palavra dessa numa aula de antropologia numa universidade. Vocês podem imaginar o que isso pode causar. Deus foi tão bom comigo naquela tarde que, claro, todo mundo se voltou para mim e começaram as injúrias. Você é homossexual, você é mentiroso, você não está dizendo a verdade. Começaram as injúrias. E naquele momento eu só dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas Deus foi tão bom que aquele professor de antropologia, ele levantou a mão e disse assim: calma, pessoal, deixa o Alfredo tranquilo, porque eu também casei virgem, eu casei com 17 anos. Aí ele falou: o senhor também, professor? Não, se o professor foi, então tudo bem. E naquele momento eu senti o Senhor Deus trazendo o alívio de tanta pressão que acontecia. Mas às vezes esse alívio pode não vir desta maneira. Mas nós precisamos nos alegrar. Irmãos, de fato, foi injurioso, foi difícil aqueles 10 ou 15 minutos, quando toda uma sala, e havia muitos alunos, se voltaram contra mim. E eu não estou dizendo isso porque eu sou o bambambam, porque eu sou o melhor. Não é isso, irmãos. O que eu estou dizendo é que nós podemos experimentar aquilo que Pedro diz. E quando estes ímpios, eles começam a injuriar, a trazer injúrias contra nós, Pedro diz: lembre-se, a caminhada cristã é difícil, mas você vai alcançá-la e você vai terminá-la pela glória do Senhor. Porque estes ímpios aí, eles irão para o inferno, se não se converterem a Cristo. Em outras palavras, qual é a nossa posição? A nossa posição é estar em Cristo Jesus, assentado nas regiões celestes em Cristo Jesus. Nós temos a verdade, nós temos a luz, nós temos a Cristo. As pessoas do mundo não sabem disto. Por isto, em Cristo, estamos muito mais elevados sobre estes que, se não se converterem, irão para o inferno. É isso que Pedro está dizendo. Não se envergonhe. Mantenha este evangelho. Vá para a cadeia. Apanhe. Mas mantenha os princípios do evangelho. Porque estes princípios glorificam ao Senhor. É por isso que Pedro diz: não se envergonhe, antes glorifique a Deus com esse nome. É para a glória do Senhor. Mas Pedro também traz aqui um último princípio, que eu considero também muito importante para nós. Ele disse primeiro que nós devemos estar familiarizados com esse tipo de perseguição, porque somos crentes, devemos nos alegrar, porque estamos em comunhão com Cristo, e devemos glorificar a Deus, portanto não devemos sofrer por sermos malfeitores, mas devemos sofrer por causa do nome de Cristo, e com isto glorificar a Deus. Mas Pedro também fala que nós, como crentes, devemos, numa situação de perseguição e injúria, devemos confiar no Senhor. Verso 19, ele diz assim: por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Como eu disse no início desse sermão, nós sofremos, e quando sofremos pela causa de Cristo, nós estamos debaixo da soberania de Deus. É exatamente esse o sentido que Pedro nos traz aqui. Por isso também os que sofrem, e vejam, não, aqui ele não diz sofrem porque o mundo vem contra, ou porque os ímpios vêm injuriar, mas sofrem segundo a vontade de Deus, segundo a soberania do Senhor, que a tudo controla. E aí quando eu olho aqui para a doutrina da soberania de Deus, irmãos, eu descubro cada vez mais que essa doutrina está nas Escrituras, não para que estejamos apenas estabelecendo debates teológicos, ou de alguma maneira tentar discutir aquilo que eu compreendo como soberania de Deus. Não, a soberania de Deus também existe para que tenhamos serenidade, paz e tranquilidade na vida. Deus está no controle. Se eu me manifesto diante da sociedade com os valores do Evangelho, e essa sociedade vem sobre mim, cai sobre mim como uma avalanche, Deus está no controle. Esta sociedade não age sem estar debaixo da soberania do Senhor. É por isso que Pedro, e é nesse contexto que Pedro remete este sofrimento segundo a vontade de Deus.
Deus sabe que nós precisamos. Se lembram lá do início? Um fogo que surge no meio da igreja, para provar esta igreja. A igreja, esse fogo traz juízo, porque os falsos crentes, aqueles que não querem nada com o Senhor, estão arraigados ao mundo, eles serão demonstrados e abandonarão o barco. Mas aqueles que são do Senhor, serão purificados por vezes pela dor, e Deus está tratando o nosso caráter, para que aprendamos a confiar no Senhor. É por isso que Pedro diz: encomende a sua alma ao fiel Criador. Encomendar aqui é colocar-se nas mãos. Ele diz: coloque-se nas mãos do Senhor. Esteja com Cristo. Esteja junto a Ele. E Ele vai te conduzir. Porque tudo passa pela soberania de Deus. Irmãos, é como Cristo respondeu para Pilatos. O Senhor Jesus olhou para aquele homem que era uma autoridade no Império Romano e disse: você sabia que se com uma palavra de ordem os anjos do Senhor viriam aqui para me livrar? Mas é necessário que eu passe por isto, para cumprir a vontade do Senhor. Você sabe qual foi o elemento na igreja primitiva que Deus utilizou para que o evangelho se espalhasse por todo o mundo? Foi o sofrimento dos crentes. O primeiro mártir cristão que nós temos na história chamava-se Diácono Estevão. Ele foi apedrejado e aquela cidade começou a se levantar contra os crentes, e os crentes fugiram por causa da perseguição. E onde esses crentes chegavam, eram crentes fiéis, eles brilhavam com o brilho do evangelho, e as pessoas então começavam a se converter a Cristo pela atuação dessas pessoas. Quando nós olhamos ali para o final do século II, início do século III, famílias inteiras eram dizimadas nas arenas, dizimadas nos coliseus, crianças, bebês eram devorados por animais ou eram mortos brutalmente por gladiadores, e de fato os césares e as autoridades e o povo diziam: nós vamos exterminar este povo. Mas houve um romano que certa vez deixou registrar a seguinte frase: é impressionante, porque a sensação que nós temos é que cada gota de sangue derramado destes que servem a Cristo, parece que se torna uma semente que germina, que brota e que traz novos fiéis a Deus e a Cristo. Irmãos, nós precisamos mostrar ao mundo o que cremos, em quem confiamos e o que estamos fazendo aqui. E é por isso que Pedro, ele encerra esta confiança no Senhor no verso 19, dizendo que nós devemos encomendar, colocar a nossa vida nas mãos de Deus, na prática do bem. E é claro que essa expressão, a prática do bem, diz que eu devo fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo. Essa prática do bem não se restringe a benfeitorias, não se restringe a atos humanitários. Não é isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo: quanto mais você está sendo perseguido, lembre-se que você está sofrendo isso segundo a vontade de Deus. Por isso, entregue a sua alma ao Senhor e continue sendo um bom crente. Como certa vez, um homem muito idoso, mais de 80 anos, tinha sido condenado à morte porque era servo de Cristo. E aquele homem idoso, sendo preparado para morrer brutalmente, um jovem soldado romano olhando para aquela situação, disse: esse homem não pode morrer assim. Esse homem crente se chamava Pastor Policarpo. E ele disse: esse homem idoso não deve morrer assim. E aquele soldado correu, foi próximo àquele idoso e diz assim: bom homem, você está idoso. Por que você não renega a Cristo só aqui? Finge que você renega a Cristo. Eles vão te libertar, depois você foge, aí você pede perdão, faz o que você quiser. Aí você pode viver com tranquilidade.
E aquele homem idoso sussurrou, quase sem forças, no ouvido daquele jovem soldado, dizendo: há mais de 60 anos, que era o tempo da sua conversão, Cristo foi fiel a mim. Por que seria eu, neste momento, diante de todos vocês, infiel ao meu Senhor? E aquele homem idoso foi brutalmente assassinado pela causa de Cristo. Irmãos, nós precisamos compreender que a confiança está no Senhor e nós não podemos arredar o nosso pé 1 milímetro da prática do bem, da nossa santidade, do nosso compromisso com o Senhor. Eu não devo relativizar a minha mensagem para agradar a todos, mas eu preciso estar firme nessa mensagem, nesse estilo de vida que é loucura e escândalo para o mundo. Nós precisamos compreender isso, e quando compreendemos, não nos assustamos com aquilo que vem sobre nós. Praticar o bem é fazer o que é correto e o que é certo pela lei do Senhor. Praticar o bem é não pagar também o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem, e ao mesmo tempo ser fiel aos princípios do Evangelho. Praticar o bem é não relativizar ou ser pragmático, não é dizer os fins justificam os meios, aqui eu posso enganar um pouquinho para depois continuar servindo ao Senhor. Não, os fins não justificam os meios, mas os meios determinam a finalidade da minha vida. Por isso, jovens, adolescentes, idosos, adultos, sejam crentes. Sejam fiéis, piedosos. E aguardem a perseguição, porque ela virá do mundo contra você. E como nós poderíamos, de alguma maneira, aplicar essa mensagem ao nosso coração? Eu queria trazer aqui 3 aplicações desta mensagem. A primeira é muito simples. Todo crente piedoso é perseguido. E isso não deve ser surpresa. Quanto mais você for piedoso, firme na lei de Deus, você será perseguido. É por isso que Paulo, num determinado momento, ele diz: muitas pessoas que se dizem crentes procuram pregadores que vão satisfazer a coceira dos seus ouvidinhos, ouvir aquela mensagenzinha açucarada, porque de fato às vezes não suportam aquilo que vem como lei do Senhor. O que deveria ser loucura e escândalo para as pessoas do mundo passa a ser também para alguns que frequentam a igreja. Mas o Senhor Jesus não nos ensina assim. Todo crente piedoso, ele é radical. E ele, por causa disso, será perseguido por causa da sua fidelidade. A segunda aplicação que eu quero trazer para os irmãos é: queridos, entre o nosso conforto e a fidelidade a Deus, devemos ficar com a fidelidade, encomendando a nossa alma ao Senhor e sempre praticando aquilo que glorifica o nome do nosso Deus, do Cristo bendito, que nós cantamos aqui no início deste culto. Irmãos, a última aplicação é algo que deve estar no meu coração. Se Cristo sofreu por nós, o que pode ser comparado com o nosso sofrimento por causa dele? Nada. É por isso que a palavra do Senhor nos ensina que não devemos estranhar. Pelo contrário, devemos nos alegrar. Devemos glorificar ao nosso Deus e confiar nele, para que o mundo saiba que aqui reside o povo de Deus. Vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar neste momento. Eu quero convidar o Gabriel Alexander para vir aqui à frente e orar ao Senhor para que Ele nos dê força, e Ele nos dá. Conceda a sua graça, e Ele concede, para que sejamos crentes fiéis
para a glória do nosso Deus, alegrando-nos com as perseguições que vêm contra Cristo e contra o nosso Deus. Oremos. Amado Pai eterno, nós te agradecemos porque é pela tua maravilhosa graça que conseguimos fazer o que perante a sociedade é tão difícil. Porque por nós mesmos nós não conseguimos. Muito obrigado, Senhor, e que o Senhor venha estar conosco todos os dias, nos incomodando quando aquilo que é correto para o mundo não é correto para o Senhor. Nos ajuda, Senhor, no dia a dia, a sermos crentes, cristãos e do Senhor. Que a tua misericórdia e a tua graça esteja sobre todos nós. No nome santo de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, os dons, a presença do Espírito da glória, o Espírito de Deus que repousa sobre nós, estejam sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão Gabriel, sobre a vida deste pequenino rebanho aqui reunido, e sobre todo o pequenino rebanho que se espalha por essa terra, rebanho que glorifica a Cristo, rebanho que glorifica ao Senhor, rebanho que se alegra até mesmo com as injúrias, quando estas vêm por causa do nome poderoso de Cristo. Que esta seja a bênção do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Amém.